Olá! No episódio de hoje, do nosso Drop de Geopolítica, nós vamos mergulhar num dos temas mais complexos e contraditórios da escalada geopolítica atual: a guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. O cenário é de extrema tensão mundial. Nós vemos aí a crise em torno da questão da energia, o aumento aí do valor do barril de petróleo, o aumento dos preços da gasolina e do diesel aí já pelo mundo fora. Na Europa, em alguns países, a gasolina já subiu 30%, o barril de petróleo passou aí algo em torno de $60 para mais de $100 o barril, quase dobrando de preço, um aumento que impacta na inflação em todos os níveis no mundo todo, e afeta a população de todo o mundo, com ameaças aí de uma guerra que pode chegar a nível nuclear. A crescente escalada envolvendo potências nucleares, como é o caso de Israel e é o caso dos Estados Unidos, duas potências nucleares, também cria uma tensão em torno do risco nuclear, além do fato de que o Irã é um aliado estratégico da Rússia, uma potência nuclear, e também a China, que é outra potência nuclear. Então é uma guerra que acaba também estendendo um outro movimento de guerra que já começou com a guerra da Ucrânia em 2022. A guerra da Ucrânia completou agora 4 anos, que é uma guerra que já vem acontecendo num contexto de confrontação crescente entre Estados Unidos, de um lado, e os países que compõem o núcleo do BRICS, a Rússia e a China, e um novo aliado, membro do BRICS, o Irã. Essa confrontação entre americanos e russos no Oriente Médio não é de agora. Nós já tivemos também a guerra na Síria entre 2015 e 2018, em que os russos enfrentaram forças financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos, acabaram vencendo em 2018, mas depois nós tivemos no ano 2025 o colapso, no início do ano 2025, do regime sírio. E então, na verdade, nós estamos vendo aí uma confrontação de longo termo, de longa duração, que já vem acontecendo já desde a década passada e que está se agravando aí com frentes abertas agora na Ucrânia e no Irã, envolvendo as mesmas forças, envolvendo de um lado os Estados Unidos apoiando a Ucrânia e a OTAN, os países europeus, de outro lado a Rússia e a China, especialmente a Rússia, mais envolvidas através de alianças, como no caso do Irã. E essa guerra, ela tem gerado uma tensão enorme e também tem gerado um conjunto de declarações contraditórias de parte do governo norte-americano. Para a gente falar desse tema hoje aqui, nós não vamos tirar as ideias da caixinha, não. Nós vamos falar aqui de um autor que é pouco conhecido no Brasil, mas que é muito importante na América Latina, que é o Dr. Alfredo Jalife Hanke. O Alfredo Jalife, ele vive no México, ele é professor da UNAM, da Universidade Mexicana, a UNAM, uma das mais importantes universidades do México, e ele tem uma coluna no jornal La Jornada. Ele tem lá Barro La Lupa, que é o nome da coluna dele, uma coluna que ele tem lá há muitos anos, onde ele publica semanalmente artigos. É com base no artigo dele que nós vamos fazer esse nosso momento aqui hoje. Então, o nosso ponto de partida é a análise publicada no La Jornada, no dia 25 de março de 2026, pelo professor Alfredo Jalife Hanke. O artigo dele é intitulado As 6 condições do Irã e as outras 15 de Trump para o cessar-fogo na guerra. Jalife nos apresenta um panorama que contradiz a narrativa oficial. Quem parece estar próximo de um triunfo estratégico não é quem a mídia tradicional projeta. Vamos entender por quê. Jalife começa deslocando um ponto crucial. Apesar dos bombardeios intensos, o Irã não apenas resistiu de forma inverossímil, de forma inacreditável, mas está se encaminhando para o que ele chama de um triunfo estratégico de alcances tectônicos. Enquanto os agressores comemoram uma vitória inexistente, Estados Unidos e Israel, indicadores como os preços do petróleo e do gás natural mostram o impacto real do conflito. O analista renomado geopolítico brasileiro Pedro Escobar foi citado pelo Jalife para explicar como o Irã está, na verdade, vencendo os Estados Unidos no tabuleiro geopolítico. E é nesse contexto de aparente superioridade iraniana que surgem as 6 condições estabelecidas por Teherã para aceitar um cessar-fogo. Um cessar-fogo que, segundo Jalife, os Estados Unidos desejam desesperadamente para evitar um disparo incontrolável do preço do petróleo que já afeta Wall Street e a City de Londrina, as duas principais capitais financeiras do mundo.
a City de Londres e a City de Nova York, né? Duas capitais dos bancos. E quais são as 6 condições do Irã? O artigo as lista com clareza. Número 1, eliminação de todas as sanções contra o Irã e liberação de todos os seus ativos congelados. Quem não sabe o que são os ativos congelados, é o dinheiro do Irã parado nos bancos da Europa e dos Estados Unidos, que os americanos congelaram. Na verdade, americanos e europeus confiscaram o dinheiro da nação iraniana, do povo iraniano, que estava depositado nesses bancos. Reconhecimento do direito do Irã a enriquecer urânio em seu próprio território, que é um dos grandes conflitos, né? O Irã reivindica o direito de ter um programa nuclear pacífico, porque a energia nuclear é utilizada para produzir energia, e a energia nuclear também é utilizada para você fazer tratamento radiológico de câncer, por exemplo. Tem aplicações na medicina, tem em diferentes áreas de pesquisa e também na produção de energia. O Irã, como qualquer país com população grande, um país com mais de 90 milhões de habitantes, precisa produzir energia, e a energia nuclear é uma das alternativas mais eficientes no século XXI. Né? Terceiro, indenização integral pelos danos causados pela guerra. O Irã exige que os americanos e os israelenses paguem pelos danos causados pelos bombardeios constantes que o Irã está sofrendo aí há mais de um mês. 4. Extradição dos opositores iranianos no exterior e fim das campanhas midiáticas orquestradas contra o Irã. O Irã quer que aqueles opositores que são financiados pelos Estados Unidos, que vivem nos países europeus, que fazem oposição, que preparam ações como as que aconteceram no mês de janeiro passado, quando houve distúrbios violentos no Irã, que pessoas armadas atiraram na polícia, provocando confrontos violentos no Irã e a morte de muitas pessoas, o que foi apresentado na mídia ocidental como a polícia do Irã atacando manifestantes. Esses manifestantes muitas vezes eram terroristas financiados pelos Estados Unidos por Israel, infiltrados no Irã, né? Os iranianos tiveram a ajuda de países da OTAN, aliados dos Estados Unidos, como a Turquia, por exemplo, para poder combater esse tipo de terrorista, e estava entrando no território iraniano para provocar distúrbios violentos e provocar ações que feriam civis, provocando morte de iranianos. Os distúrbios foram muito violentos no mês de janeiro, e o Irã conseguiu controlar esse processo, a tentativa de mudança de regime, de derrubar o governo do Irã por meio desses distúrbios e protestos violentos provocados por grupos financiados por forças estrangeiras. Então, o Irã quer que as pessoas envolvidas nesse tipo de ato, que estão em outros países sob a proteção dos Estados Unidos e de Israel, por exemplo, sejam enviadas ao Irã para responder na justiça pelos seus atos. Fim dos ataques contra o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah, o Partido de Deus, que é um partido político e também é uma milícia que existe no Líbano, criada para defender o povo libanês contra os ataques de Israel, que é considerado terrorista no Ocidente, porque todo mundo que os Estados Unidos não aprovam e Israel não aprova é considerado terrorista, né, por essas duas potências. Então, o Irã quer que Israel pare de invadir o Líbano, como ele está invadindo agora, e pare de atacar também o Hezbollah, né? E também contra o Ansar Allah no Iêmen. O Iêmen tem também o seu grupo, né, a sua milícia que está lá, é aliado do Irã e que também tem sofrido aí no conflito. O Ansar Allah entrou depois que o Israel vem praticando os atos, né, violentos contra a população de Gaza, né, bombardeio sistemático da população de Gaza. Israel sofreu aí também a oposição do Ansar Allah, que é um movimento dos Houthis, né, no Iêmen, levou aí o fechamento do Mar Vermelho, né, da saída sul do Mar Vermelho por meio do Estreito de Bab el-Mandeb, e constantes lançamentos de mísseis desde o Iêmen para o território israelense. Isso por quê? Porque quando Israel bloqueou a entrada de alimentos para a população de Gaza, esse bloqueio que provoca uma fome, né, que está matando a população de Gaza de fome, tanto de alimentos quanto de medicamentos, isso fez com que, em defesa da população palestina de Gaza, o Ansar Allah buscasse bloquear o comércio que passa pelo Mar Vermelho em direção a Israel, né? Isso levou a um conflito direto entre Israel e o Ansar Allah. E Israel tem bombardeado sistematicamente o território iemita, né, a população e o povo do Iêmen, em função desse conflito também. Então, também é uma exigência do Irã que Israel pare de atacar e também os Estados Unidos parem de atacar o Iêmen. E por fim,
o desmantelamento de todas as bases militares dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Sobre esse assunto tem uma piada muito interessante, né? Que foi o que corre aí na diplomacia o seguinte, né? Que foi um azar muito grande, né? De que os iranianos colocarem seu país perto das bases americanas, né? Porque tem 40 bases dos Estados Unidos cercando o Irã para todo lado. Tem base no Iraque, tem base nos Emirados Árabes Unidos, tem base na Jordânia, tem base no Paquistão, tem base no Paquistão, eu acho que não tem mais não, estou aqui inventando, né? Mas tem na Arábia Saudita, tem na Jordânia, tem no Iraque, tem nos Emirados Árabes Unidos, né? Tem no Kuwait, tem em Oman, né? E quando os Estados Unidos e Israel utilizaram essas bases para atacar o Irã nessa guerra recente, o Irã respondeu com mísseis, né? E praticamente devastou essas 40 bases. E o Irã tem exigido há muitos anos que os Estados Unidos, que fica a 12 mil quilômetros de distância do Irã, retire suas tropas, porque nos últimos 20 anos, no Oriente Médio, os Estados Unidos invadiram a Líbia, os Estados Unidos invadiram a Síria, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, os Estados Unidos invadiram também o Iraque. E esses países foram destruídos por essas guerras que os americanos provocaram lá. Você que está aí ouvindo essa história deveria se perguntar por que os americanos saem por aí invadindo países, né? Nós fizemos um outro vídeo, a gente fala aí da dívida americana, do colapso da economia americana, que parece que é uma coisa que está andando aí a passos rápidos, e a gente vai continuar acompanhando aqui, mas essas são as seis exigências do Irã. E o Jalif ressalta o óbvio. É surpreendente que um país supostamente derrotado, como o Irã, porque segundo Donald Trump, o Irã não tem mais líderes, porque eles mataram todos os americanos, não tem mais marinha, porque toda a marinha foi destruída, não tem mais força aérea, não tem mais programa de mísseis, não tem capacidade de lançar mísseis, também não tem capacidade de exportar seu petróleo, porque a sua infraestrutura está destruída, também não tem capacidade mais nuclear. Contudo, teve até uma ironia do ministro das Relações Exteriores do Irã, dizendo o seguinte: se a gente não tem nada disso, por que os americanos querem negociar conosco? Se a gente foi destruído e devastado, por que motivo os americanos estão fazendo tanta questão de dizer na televisão o tempo inteiro que nós estamos negociando? Porque se a gente já foi destruído e tudo, por que a gente precisaria negociar? E aí é isso que o Jalif está dizendo, né? Que esse país supostamente derrotado se atreva a impor condições tão ambiciosas. Isso demonstra, na visão do Alfredo Jalif, um verdadeiro equilíbrio de força no campo de batalha, que nesse caso está pendendo para o lado do Irã e não para o lado dos Estados Unidos e Israel. De outro lado, o presidente Donald Trump, após 25 dias de conflito, apresentou seus próprios pontos, 15 para ser exato, numa tentativa de controlar os danos e projetar uma imagem de liderança. O artigo descreve esses pontos como mercadológicos e uma tentativa de retornar ao status quo de antes do conflito. Desses 15 pontos, Trump expôs 4 publicamente, os outros sequer ele apresentou. Os 3 primeiros giram em torno do suposto impedimento da construção de bombas nucleares para o Irã, algo que o Irã já tinha aceitado antes e que o Irã declarou desde 2003 que não tem interesse em construir bombas atômicas. O 4º ponto, porém, Jalif considera inviável a pretensão de compartilhar com o Ayatollah do Irã o controle do Estreito de Hormuz, um dos pontos mais estratégicos para o fluxo de petróleo mundial. O analista faz uma provocação final. Seria saudável que o presidente Trump entendesse o segredo da resistência persa, os iranianos são persas, que ele relaciona a uma verdadeira religião da ciência e da educação. Para concluir, o artigo do Alfredo Jalif nos oferece uma lente alternativa para enxergar o conflito no Oriente Médio. Longe da narrativa de uma vitória rápida de Israel e Estados Unidos, ele mostra um Irã que não apenas sobreviveu, mas que impõe condições duras para qualquer negociação de paz. A guerra, neste momento, não se vence apenas com bombas, mas também com capacidade de resistência, controle de rotas estratégicas, controle do Estreito de Hormuz e uma habilidade geopolítica. Segundo a análise, Teherã tem demonstrado com maestria essa capacidade, essa habilidade de manejar a geopolítica. A referência completa desse episódio, né, é o artigo, como eu já disse aqui, do Alfredo Jalif Hanner, as 6 condições do Irã
e as outras 15 de Trump para o cessar-fogo na guerra. O Alfredo Jalif Hanna publicou esse artigo no periódico digital La Jornada em 25 de março de 2026. Você pode consultar lá. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí e voltamos com mais informação depois do nosso Drops de Geopolítica. Comente, compartilhe e dá o like.